Olá, meus queridos, um bom anoitecer para todos. Estou aqui mais uma vez para continuar a leitura com vocês, né? E nós estamos, para quem está chegando agora no vídeo, no canal, nós estamos fazendo a leitura do livro apócrifo, o Proto-Evangelho de Tiago. Esse livro traz a história de Maria, da sua mãe Ana, do José, né? Que a gente conheceu como esposo, mas na verdade é o esposo tutor, né? Guardador, protetor. Estamos aprendendo um pouco mais dessa história, né? Está neste livro, Apócrifo, volume 1, e hoje nós vamos continuar a leitura a partir do capítulo 13. No capítulo anterior, Maria foi fazer uma visita na casa da sua parenta Isabel, e ela estava gestante, e quando ela ouviu a voz de Maria chamando na porta, ela ficou tão alegre, correu para abrir a porta, né, muito alegre. Por quê? Porque naquele momento também o bebê que estava no ventre de Isabel também pulou de alegria, né? Então ali houve uma conexão entre as duas crianças. Como o bebê que a Isabel estava esperando, como se ele tivesse recebido uma informação de que ali naquele momento ele estava chegando o Salvador, né, que também estava no ventre de Maria. Ou seja, uma história muito linda, né, uma história muito interessante. Então, nós vimos o encontro delas duas, aonde Maria passou 3 meses na casa de Isabel, a barriga dela foi crescendo, e quando ela volta para a casa de José, ela tenta se esconder de todas as formas do povo de Israel, devido ao tamanho da sua barriga, né? Mas assim, não com vergonha por ela estar grávida, mas por ela não ter como explicar para eles, né? Até que eles entendessem a verdade. Ela ainda não estava preparada para explicar, ela não sabia ainda como explicar. Então, por isso ela estava assim meio que se escondendo, né, do povo de Israel. Mas vamos continuar a leitura aqui no capítulo 13, né, deste livro, dessa história interessante. Vamos continuar a leitura. Ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, voltou José de suas construções. E ao entrar em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Viu? José ainda estava trabalhando, né? Assim que ele tirou Maria do templo, ele levou para sua casa. Quando ele deixou na casa dele, ele foi cuidar com os trabalhos dele, viajando, e porque ele era o quê? Ele era carpinteiro, ele trabalhava com construções, então ele vivia viajando. Então vejam bem, quando Maria saiu do templo com 12 anos, veio para a casa dele, José ficou longe de Maria, porque ele estava trabalhando, né? Deixou o filho dele, o menor, com ela, que foi o Tiago, ela ficou cuidando dele. Então Maria ficou grávida, né, do espírito de Iarro, e quando ele volta, com 6 meses de gravidez que Maria estava, ele volta e se depara com essa situação. Vamos ver o que aconteceu com José? Então, olha o que aconteceu com José. Então feriu seu próprio rosto, jogou-se no chão sobre uma manta e chorou amargamente, dizendo: como é que me vou apresentar agora diante de Iarro, do meu pai, do meu Criador? E que oração direi eu agora por esta donzela, pois que a recebi virgem do templo de Iarro e não a soube guardar? Olha ele se culpando, sem saber o que estava acontecendo, né? Agora imagina, se ele sozinho estava se culpando, porque não estava entendendo nada, imagine o povo de Israel quando souber. Como é que vai ser? Vamos lá, continuando. Veja o que ele vai dizer de Adão. Olha só. Será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante em que ele estava glorificando a Iarro, veio a serpente e ao encontrar Eva sozinha, a enganou? O mesmo me aconteceu? E levantando-se José, chamou Maria e lhe disse: predileta como eras de Iarro, como fostes capaz
de fazer isso. Ali, naquele momento, é lógico, né? É de entender. Ele estava esse tempo todinho fora e quando ele volta, ele se depara com essa situação. Maria grávida, sem ele estar lá perto, né? Não protegeu ela, uma menina, né? Como é que ele ia entender isso? Era difícil, era muito difícil dele entender. Aí ele chama, ele pergunta: predileta de Iarro, como é que você foi fazer isso? Né? Olha a pergunta que ele fez para ela. Ou seja, ele já tirou as conclusões precipitadas. Mas vamos continuar. Aí ele diz: predileta como eras de Iarro, como fostes capaz de fazer isso? Acaso te esqueceste de Iarro, teu pai? Como pudeste vilipendiar tua alma? Como pudeste? Tu que te criaste no Santo dos Santos e recebeste alimento das mãos de um anjo? Olha o tanto de coisa que ele perguntou para ela. Agora imagina, vamos assim, imaginar, vamos viajar nessa história. José ali, pasmo com o que aconteceu, não dando oportunidade de Maria se explicar. Imagina a situação, como essa menina ficou, né? Como ela ficou diante dele, diante dos questionamentos, né? Como é que ela ia se explicar? Até então ela estava ali quietinha no silêncio dela, porque ela não tinha o que explicar. Aconteceu de uma forma que nem ela mesma entendeu direito. Então o que aconteceu? Ali ela só podia ouvir e esperar a resposta do próprio Criador. E mais uma vez aqui está afirmando bem aqui que ela recebia alimento das mãos de um anjo, tá? Então não era coisa simples não. Tinha toda uma importância, tinha todo um significado, sabe? Continuando. E ela chorou amargamente, dizendo: sou pura e não conheço varão algum. Replicou José: de onde, pois, provém o que carregas no seio? Ao que Maria respondeu: por Iarro, meu pai. Eu juro que não sei como aconteceu. Olha aí, ó, viu? Aqui nessa palavra aqui tá passando para nós a informação de que realmente Maria não sabia como se explicar, ela não sabia nem o que tinha acontecido com ela. Ela não tinha noção do grau de profundidade, do grau de espiritualidade, do grau da escolha que o pai fez nela, escolheu ela para ser a mãe do filho dele. Entende? É uma coisa muito forte, foi uma pessoa que foi escolhida pelo pai a dedo. Tanto que ela ficou pura, até o alimento que ela comia vinha dos anjos, vinha pelas mãos dos anjos, para que ela não ficasse, não comesse nada impuro. Entendeu? Então, olha só, aqui ela ouvindo José ali questionando, pressionando ela: por que você fez isso? Né? E ela ali, sem saber como se explicar, ela simplesmente começa a chorar envergonhada, né? Amargamente, ela começa a chorar amargamente. Aí ela vai dizer assim para ele: eu sou pura e não conheço varão algum. Ela disse assim: sou pura e não conheço varão algum. Aí ele vem e diz assim: de onde provém o que carregas no teu seio, na tua barriga? Então me explica, Maria, como foi que tu engravidou? Se tu não conheceu varão nenhum, como é que isso aconteceu? Imagina a pressão psicológica que ela levou nessa hora. Ao que Maria respondeu para ele, para José: por Iarro, meu pai, meu criador, eu juro que não sei como aconteceu. Tá? Ela estava falando a verdade. Ela estava falando a verdade. Ela não sabia. Continuando no capítulo 14. Olha só. José então encheu-se de temor e retirou-se da presença de Maria
e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio, olha o que ele vai pairando na mente dele, olha o que ele dizia, olha o que ele pensou: se escondo o seu erro, contrario a lei de Iarro. Se a denuncio ao povo de Israel, temo que o que aconteceu a ela se deva a uma intervenção dos anjos, e venha eu a entregar à morte uma inocente. Como deverei proceder, pois? Ou seja, ele estava ali pensando como é que ele ia resolver esse problema, né? Como é que ele ia fazer? Ele escondia o erro dela e contrariava a lei do Pai, do Criador? Hein? Ele denunciaria ela ao povo de Israel? Ele estava assim, ele estava sem saber o que fazer, ele estava desnorteado, preocupado, com temor, preocupado porque ele na cabecinha dele, ele não cuidou dela direito, entende? Sendo que ele estava no serviço. Ele recebeu ela para cuidar dela, não foi para ser marido de relação sexual, foi para proteger ela. E quando ele chega do serviço e encontra ela grávida, é complicado, ele estava ali sem saber o que fazer, né? E naquela época existiam aquelas leis bem rígidas. Então, continuando aqui, aí ele diz assim, olha o que ele diz, eu vou repetir mais uma vez aqui, olha o que ele diz: se escondo o seu erro, contrario a lei de Iarro. Se eu a denuncio ao povo de Israel, eu temo que o que aconteceu a ela se deva a uma intervenção dos anjos, e venha eu entregar à morte uma inocente. Ou seja, mesmo ele querendo acreditar que foram os anjos, que foi através de anjos, de uma parte espiritual que ela engravidou, né? Mas ela poderia morrer inocente. Ou seja, ele estava ali matutando o que fazer sobre esse assunto. Como deverei proceder, pois? Como eu deverei proceder? Aí olha só o que ele vai dizer aqui, depois de tanto questionamento, ele pensa assim: mandá-la-ei embora. Ele quer dizer, ali, o que ele achou, a saída que ele achou foi mandá-la embora, né? Mandá-la embora escondida. Mandá-la-ei embora escondida. Ou seja, para ninguém fazer nenhum mal para ela, né? E nisto caiu a noite. Ele matutando, pensando como é que ele faria tudo, a noite chega. E nisto caiu a noite. Mas eis que um anjo de Iarro lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe: não temas por esta donzela, pois o que ela carrega em suas entranhas é o fruto do espírito de Iarro. Dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yahushua. O anjo diz assim para ele: não temer, né? Não tema, pois o que ela carrega em suas entranhas é o fruto do espírito de Iarro. Tá? Dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yahushua, pois que ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. Tá bom? Eu vou parar a leitura bem aqui, nós paramos aqui no capítulo 14, tá bom? Mas vocês estão percebendo que no finalzinho dessa leitura, o que que disse aqui? No final da leitura, disse o quê? E ao despertar, José levantou-se e glorificou a Iarro de Israel por haver-lhe concedido tal graça, e continuou guardando Maria. Tá? A função de José era guardar, era proteger Maria. Espero vocês na próxima leitura, tá? Fiquem todos na benevolência de Iarro e na suficiência de Yahushua. Uma boa noite para todos, tá bom?